Fala galera, mais um Flipchart Friday. Eu sou o André, gerente geral aqui do Review Academy, e hoje você vai desvendar a linguagem não verbal no cenário de Inside Sales. Solta a vinheta! Se você já acompanha nosso canal, você deve saber que as decisões são tomadas na parte emocional do nosso cérebro para depois a parte racional justificar essa decisão que a gente tomou. E é justamente por isso que a linguagem não verbal afeta tanto no seu processo de venda. E provavelmente você nem sabia disso. Mas aqui na frente eu vou te explicar um pouco mais por que é tão importante a linguagem não verbal. Mas, de início, eu queria alinhar isso aqui contigo. A linguagem corporal e a entonação de voz são os principais elementos da linguagem não verbal. E aí, na parte da linguagem verbal, a gente tem as palavras, né? E a linguagem corporal e a entonação de voz, elas estão diretamente relacionadas com o nosso estado mental e, por consequência, o nosso comportamento também, as nossas ações. E o mais interessante disso tudo é que não é só o nosso estado mental e o nosso comportamento que vão dizer como vai ser a nossa linguagem corporal e como que vai ser a nossa entonação de voz. O caminho também faz o sentido contrário. Então, se você tiver com uma linguagem corporal confiante, por exemplo, é cientificamente provado que você vai se sentir mais confiante. O seu cérebro vai começar a liberar os neurotransmissores responsáveis por esse tipo de sensação. Assim como se você tiver, por exemplo, uma linguagem corporal insegura, mais fechada, por exemplo, isso vai fazer com que você se sinta mais inseguro com o passar do tempo, né? É questão de minutos mesmo. E a entonação de voz da mesma forma. A única diferença é que a entonação de voz é um pouco mais difícil de controlar do que a própria linguagem corporal, né? A linguagem corporal é a nossa postura. Agora, entonação de voz, você tem que ter um controle vocal que muitas vezes a gente faz isso inconscientemente. Então, na linguagem não verbal, você vai ter esses dois elementos e você pode fazer uma análise de quem está conversando com você, ou seja, você analisar a entonação de voz e a linguagem corporal do seu lead para colher mais informações do que ele está te dizendo, né, do que ele quer dizer com aquelas palavras, assim como você pode controlar a sua linguagem corporal e a sua entonação de voz para você influenciar seu estado mental e seu comportamento, como que você se porta nessa conversa e como que o lead vai te perceber. Além disso, para você ter uma ideia do quão influente é essa linguagem não verbal, você já deve estar familiarizado com a regrinha do 7, 38 e 55. Acho que no Flipchart de Rapport a gente falou dela também. Qual que é a ideia? Em uma comunicação normal, de pessoa para pessoa ao vivo, 7% das informações que estão sendo passadas naquela conversa estão vindo das palavras, ou seja, da linguagem verbal, e todo o resto está na linguagem não verbal. Aproximadamente 38% para a entonação de voz e até 55% para a linguagem corporal. Então, cara, você deve estar pensando que o que a pessoa está te falando não vale de nada, né? Você tem que prestar atenção só na entonação de voz e na linguagem corporal dela, que você já vai saber quais informações que ela está te passando. Não é bem assim. Com certeza, essas informações são muito relevantes, porém, você vai usar a linguagem não verbal para validar o que o lead está te passando com as palavras, o que ele está dizendo para você com a linguagem verbal. Por quê? A linguagem não verbal, os sinais que a gente dá através da linguagem não verbal, eles não são específicos. Então, se eu falar com a voz mais grave, nem sempre é porque eu tô mais tranquilo, eu tô mais confiante. Ou se eu tiver numa pose aberta, isso não significa que eu tô confortável. Tudo depende de um conjunto de sinais não verbais. Agora, com as palavras não é assim. Se eu te falo sales engagement
tem um significado específico. Você sabe o que aquela palavra significa. Então é muito mais preciso essa questão da significação. Então, você vai pegar o que ele está te dizendo com precisão e você vai validar, você vai ver se ele está sendo coerente na questão da entonação de voz e da linguagem corporal. Então, cara, ele está me dizendo X, mas ele está me demonstrando X com a entonação de voz e a linguagem corporal dele? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Legal, então eu vou falar um pouquinho aqui dos elementos da linguagem corporal e da entonação de voz para você, mas antes eu queria só alinhar a nossa expectativa aqui para o resto do Flipchart. Como você já viu, tem dois âmbitos para a gente utilizar a linguagem não verbal no nosso processo, que é externamente, né, fazer a análise das informações que você está recebendo do seu lead, ou no sentido interno, que é você controlar a sua linguagem corporal e sua entonação de voz, justamente para conseguir controlar o seu estado mental e controlar como o lead percebe o seu discurso, como isso está impactando nele. E daqui para frente a gente vai focar um pouco mais nessa parte interna, justamente que é onde você vai ter o maior controle. A parte externa vai depender muito de contexto e, como eu mesmo falei, não é certo os sinais que vêm dessas duas partes não verbais. Então, você precisa de um conjunto de sinais, é tudo muito relativo. Então, a gente quer ser o mais prático possível, então vamos focar em como você vai controlar seu estado mental através da sua linguagem não verbal. Então, os 4 elementos aqui da linguagem corporal são gravidade, espaço, velocidade e coerência. Gravidade... Nossa, mano. Na gravidade, é basicamente o como você está indo contra ou a favor da gravidade. Por exemplo, fazer esse tipo de gesto, eu estou indo contra a gravidade, certo? E se eu ficar me posicionando assim, começar a ficar mais encolhido, eu vou estar indo a favor da gravidade. Quanto mais contra a gravidade a pessoa está indo, mais confortável e confiante ela está, provavelmente. E quanto mais a favor da gravidade ela está indo, mais desconfortável, mais insegura ela vai estar se sentindo. Com relação ao espaço, é o espaço que você ocupa. Quanto mais espaçoso você for, mais confiança você vai estar passando. Então você pode reparar que normalmente pessoas que têm um status mais alto e tudo mais, quando ela vai sentar numa cadeira, ela fica mais esparramada, né? Ou ela coloca, igual eu falei, as mãos aqui atrás também, você tá ocupando espaço. Ficar com as pernas abertas, né? A pose até do policial que a gente vê normalmente, que são as mãos no braço. Então isso tudo eu tô ocupando espaço. E, da forma contrária, as pessoas inseguras normalmente estão daquele jeito, né? Mais encolhidas, não querem chamar atenção, muito menos ocupar espaço. A velocidade é a velocidade que você muda de uma posição para outra em que você está. Normalmente, quando a gente está mais tranquilo, seguro, a gente não tem pressa em fazer esses movimentos. São movimentos sutis, movimentos orgânicos. Eu estava assim, poxa, agora eu coloquei a mão na minha cintura. Agora, quando a gente está mais nervoso, a gente costuma fazer movimentos mais rápidos e travados. Então, isso é uma coisa que pode te atrapalhar se você estiver tentando incorporar uma linguagem corporal de confiança. Se você não estiver fazendo isso de uma forma sutil e orgânica, você vai ser pego justamente na coerência. Porque o que está saindo da sua linguagem verbal e da sua entonação de voz não está sendo coerente com o que seu corpo está apresentando para aquela pessoa. Então, isso vai ser pego e não vai ser bom para você. E os 4 elementos da entonação de voz são volume, ritmo, prosódia e registro. Volume, naturalmente, é o volume da sua voz, você falar mais alto ou mais baixo. O que a gente indica aqui é que você fique um pouco acima da média, não alto demais a ponto de estar gritando ou de incomodar a pessoa, mas um pouco acima da média para passar essa empolgação para esse lead. Com relação ao ritmo, é justamente a velocidade que você fala as palavras. Então,
Se tiver alguma coisa que é muito importante e você precisa frisar aquele ponto, você tem que falar mais devagar assim, igual eu acabei de fazer. E já em outros momentos você pode falar num ritmo normal. Esse ritmo de fala vai ser o que você vai usar para dar ênfase na informação que você está passando para esse lead. Inclusive, se tratando de ritmo e volume, pessoal, vocês não podem esquecer do silêncio. Ele também faz parte da entonação de voz e principalmente da linguagem não verbal. Bacana? Então, juntamente com o ritmo e com o volume, as pausas de efeito são muito poderosas e muito impactantes dentro do seu discurso. Legal? O terceiro ponto é a prosódia. É a sua entonação de voz, então mais grave ou mais aguda, porém não é a entonação que você escolheu, mas sim o caminho de entonações que você fez ao longo de toda a conversa, como se fosse o seu histórico de entonação de voz da conversa. E o que é mais atraente para o lead ou para qualquer pessoa, na verdade, nesse caso? É que a gente tem uma prosódia rica, com muita variação de entonação. Claro que você não tem que variar a sua entonação à toa, sem estar alinhado, sem ter coerência com o seu discurso. Mas sempre que o seu discurso mudar ou tiver algum ponto de atenção, você precisa mudar a sua entonação de voz. Bacana? Junto com o ritmo e volume também. Para fechar, é o registro, que é de onde a sua voz está vindo. E aí a gente tem 3 lugares básicos. A gente tem a voz da garganta, que normalmente é a que a gente usa mesmo no dia a dia. A gente tem a voz mais nasal, que quando você começa a falar, parece que o ar está saindo daqui, você fica com essa voz meio anasalada. E também a gente tem a voz de peito. A voz acaba ficando um pouco mais grossa, você sente que o timbre da sua voz está vindo daqui. E, naturalmente, a voz de peito, ela transmite mais segurança. Até pesquisas científicas já mostraram que muitos dos políticos que são eleitos ou que são mais populares, eles têm uma voz naturalmente que sai mais do peito, né? Que tem esse registro aqui na área peitoral. Então, se você treinar bem, você vai conseguir começar a utilizar a sua voz de peito sem tanto esforço. E isso vai fazer com que sua entonação e até mesmo o ritmo da sua voz saia de uma forma mais confortável e mais confiante mesmo para aquele lead, quase que passando uma autoridade. Como você está vendo, a gente já passou dos 12 minutos e ainda tem muito conteúdo por vir. E, inclusive, é a parte mais impactante de todo esse flipchart. Por isso mesmo, a gente decidiu dividir esse flipchart em 2 e deixar um desafio para você. Até a segunda parte sair, você vai tentar colocar em prática tudo que você aprendeu nessa primeira parte, aguçar a sua observação para os sinais não verbais que seus leads estão te dando e, na segunda parte, a gente vai te mostrar qual o jeito certo de colocar tudo isso na prática. Mostrar como a gente faz aqui dentro, nas situações de cold calling, quando o lead te vem com alguma objeção, ou até mesmo na hora da negociação. Então fica de olho, porque nesse próximo flipchart é onde você vai realmente desvendar os segredos da linguagem não verbal. Então, se você gostou dessa primeira parte, deixa um like aqui para mim, segue o nosso canal e ativa o sininho que você vai ser avisado assim que a segunda parte sair e a gente vai junto terminar de desvendar isso. Um abraço e até a próxima.